em aparelhos celulares ou programá-los para o módulo silencioso. Em instantes daremos início à sessão solene de outorga da medalha Desembargador José de Mesquita ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro José Antônio. Anunciamos e agradecemos também as presenças das excelentíssimas autoridades. Excelentíssimo senhor Jaime Veríssimo de Campos, senador da República Federativa do Brasil, senhor Mauro Carvalho, secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, excelentíssima senhora Lucimar Sacre de Campos, prefeita municipal de Várzea Grande, senhor Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz, defensor público-geral de Mato Grosso, senhor Alexandre Bustamante dos Santos, secretário de Estado de Segurança Pública, doutora Anisete Asbolinza, notária e registradora do 7º Ofício de Cuiabá e primeira tesoureira da ANOREG, representando o doutor José Arimateia Barbosa, presidente da ANOREG.
Agradecemos as presenças dos magistrados, parlamentares, secretários de Estado, membros do Ministério Público, membros da Defensoria Estadual, prefeitos, primeira-damas, autoridades civis, militares, eclesiásticas, advogados, servidores do Poder Judiciário, imprensa e demais convidados. Para a declaração de abertura da presente sessão solene, com a palavra, o presidente do Poder Judiciário de Mato Grosso. Bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão solene, que se destina a condecorar o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro José Antônio Dias Toffoli, com a medalha desembargador José de Mesquita. Convidamos a todos para entoar em pé o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse solo és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas cerques da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, e teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mais gentil, pátria amada, Brasil. Registramos e agradecemos as presenças das seguintes autoridades:
Excelentíssimo senhor desembargador Gilberto Giraldelli, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E da comitiva do STF, registramos e agradecemos as presenças do Dr. Jaime de Oliveira, presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, presidente da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMAERJ, doutora Daiane Nogueira de Lira, secretária-geral do STF, doutor Márcio Boscaro, juiz auxiliar da presidência do STF, doutor Carl Schmidt, juiz auxiliar da presidência do CNJ, doutora Camila Plentes Corrêa, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e doutor Luiz Geraldo Lanfredi, diretor do CNJ. A Medalha do Mérito Judiciário Desembargador José de Mesquita é a mais alta honraria outorgada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. Foi instituída por meio da Resolução número 6, de 27 de setembro de 1984, e tem por objetivo render homenagens a personalidades naturais ou jurídicas que tenham prestado relevantes serviços à justiça matogrossense ou à cultura jurídica. Na presente sessão solene, o órgão pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rende homenagens ao ministro José Antônio Dias Toffoli. Nascido em Marília, estado de São Paulo, em 15 de novembro de 1967, filho de Luiz Toff e Sebastiana Seixas Dias Toffoli, o ministro José Antônio Dias Toffoli atualmente exerce a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, sendo ministro desde outubro de 2009. Bacharel em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, pela Universidade de São Paulo, foi vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Comissão de Juristas incumbida pelo Senado Federal de elaborar anteprojeto do novo Código Eleitoral. Professor colaborador do curso de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, relator da Comissão de Desburocratização da Administração Pública, vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, professor do curso de pós-graduação em Direito do Centro Universitário de Brasília, Uniceub, e advogado-geral da União. Atuou como subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Advogado em Brasília e São Paulo. Foi professor da Escola de Magistratura da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, professor da Faculdade de Direito da Uniceub, de Brasília, exerceu o cargo de gabinete da Secretaria de Implementação das Subprefeituras do município de São Paulo, assessor jurídico na Câmara dos Deputados e assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Fará uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo governador Mauro Mendes, na pessoa de Paulo Saúdo, todas as autoridades do Poder Executivo aqui presentes. Dr. José Antônio Borges, Procurador-Geral de Justiça, e também saúdo todos os membros do Ministério Público aqui presentes. Dr. Leonardo Pio da Silva, presidente da OAB, em nome de quem eu também saúdo todos os advogados aqui presentes. Em nome do Dr. Jaime Oliveira, saúdo todos os magistrados aqui presentes também. Senhores, senhoras, autoridades aqui do Legislativo, do Executivo, senhores funcionários, é com imensa honra que represento os meus pares neste momento,
em que o Tribunal de Justiça concede ao excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli a medalha do mérito judiciário, desembargador José de Mesquita, a mais alta condecoração do Poder Judiciário de Mato Grosso. Eminente ministro-presidente, a medalha que hoje lhe é outorgada constitui-se na mais alta honraria conferida pelo Poder Judiciário mato-grossense, confiada somente àqueles que tenham prestado relevantes serviços à justiça mato-grossense ou à cultura jurídica e, não sem razão, foi batizada com o nome do saudoso desembargador José de Mesquita, que, além de presidente desta Corte Estadual entre os anos de 1930 e 1940, fundou a Academia Mato-Grossense de Letras. O referido desembargador, nascido nesta calorosa capital nos idos de 1892, graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na prestigiosa Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, turma de 1913, da qual foi inclusive o orador, inconfundível instituição onde também Vossa Excelência, em 1990, concluiu sua graduação. Tendo frequentado os mesmos bancos acadêmicos, o mesmo Largo de São Francisco, são, portanto, orgulhosamente filhos das arcadas. Nesta condição, comungam daquele mesmo espírito fervilhante republicano e amor àquilo que fazem. Desnecessário discorrer aqui sobre a inquestionável competência, saber jurídico e contribuição do ministro Dias Toffoli à cultura jurídica. Até porque o nosso cerimonial já apontou, ainda que de forma muito reduzida, dezenas de atribuições desempenhadas com louvor pelo nosso homenageado. Mas há predicados que, aliados à competência e ao saber jurídico, fazem dos bons profissionais almas comprometidas com a coletividade, com o compromisso de fazer o bem. Este é o caso do nosso homenageado nesta manhã. No Conselho Nacional de Justiça, trabalha intensamente para solucionar vários problemas que afligem o Poder Judiciário e a sociedade, sendo um dos principais o denominado Projeto Justiça Presente, que trata de um gigantesco e audacioso projeto que, dentre os seus eixos, o judiciário mato-grossense vem contribuindo efetivamente, destacando primordialmente o que foi feito com o seu em tempo recorde nesse Estado. Também, no Conselho Nacional de Justiça, empreendeu uma nova e moderna sistemática de trabalho, construindo pontes entre os tribunais, estimulando o diálogo com os presidentes e incentivando a troca de experiências exitosas. A reunião que teremos amanhã aqui em Mato Grosso, com todos os tribunais do país, é um exemplo do espírito aberto, da qualidade de bom gestor do nosso presidente do Conselho Nacional de Justiça. Dialogar em busca de soluções, esse é o caminho. Nesse mesmo rumo, destaco o encaminhamento de conversação que Vossa Excelência propôs e vem incrementando com todo o Poder Executivo e Legislativo Federal, demonstrando a necessidade de uma união em prol do Brasil. Aqui, senhor ministro, permita-me dizer que esse tribunal e o Poder Judiciário como todo está em harmonia plena, estando todos os magistrados de primeiro e segundo graus engajados na melhor prestação jurisdicional. E dessa harmonia resulta o que Vossa Excelência tem feito no âmbito nacional, a paz entre todos os poderes desse Estado, juntamente com o Ministério Público e a OAB. Esta honraria concedida também considerou a relevante visão de Vossa Excelência quanto à pessoa do magistrado e o respeito às suas decisões. É certo que as decisões do magistrado podem e devem ser contestadas e objeto de recursos, mas jamais podem deixar de ser cumprida ou desrespeitada. Vossa Excelência, com suas decisões, tem dado exemplo da imposição da Constituição,
reforçando a posição de cada um dos magistrados deste Brasil afora, apesar das críticas daqueles que não conhecem a causa ou sequer abriram um livro jurídico durante a vida. O respeito à autoridade da justiça é essencial no Estado democrático de direito, do qual Vossa Excelência é defensor intransigente. Finalizo destacando que o tratamento dispensado a Vossa Excelência, senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, por esse tribunal, está alicerçado no mais puro sentimento de gratidão pela sua contribuição ao Poder Judiciário e ao sistema de justiça. Que o senhor ministro vença os desafios que se colocarem em seu caminho, podendo contar com a colaboração desse tribunal, e que Deus esteja sempre ao seu lado. Muito obrigado. Neste momento, a diretora-geral deste Tribunal de Justiça fará a leitura do termo de outorga da medalha José de Mesquita. Aos 18 dias do mês de julho de 2019, às 11 horas, no plenário, o desembargador Vandir Clayton Duarte, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução número 6, de 27 de setembro de 1984, fica conferida a medalha Desembargador José de Mesquita ao excelentíssimo senhor ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, pelos relevantes serviços prestados à justiça brasileira e à cultura jurídica. O presente termo segue devidamente assinado pelo excelentíssimo senhor desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e pelo agraciado. Eu, Claudenice Dejane Farias de Costa, diretora-geral deste Tribunal de Justiça, o fiz escrever. Convidamos para assinar o termo de outorga da medalha José de Mesquita o excelentíssimo senhor presidente do TJ Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, e o excelentíssimo senhor presidente do STF e CNJ, ministro José Antônio. Toffoli. Bom dia. É com emoção que compareço aqui a essa sessão solene do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
e recebo essa homenagem na presença das autoridades do Estado. Carlos Alberto, querido presidente do Tribunal de Justiça, era uma visita institucional, e aí me surpreende com essa calorosa recepção, e, em vosso nome, agradeço a cada uma das desembargadoras, a cada um dos desembargadores que me outorgaram essa medalha, que traz um nome de um confrade lá do Largo de São Francisco. E sempre que nos lembramos da época de estudante, nós nos lembramos de grandes momentos que todos nós passamos na vida, grandes momentos que vivemos. E lá, realmente, como Vossa Excelência disse, no seu honroso discurso de recepção à minha pessoa, é um local onde nós aprendemos o republicanismo, a defesa dos direitos e garantias individuais e os valores maiores da sociedade brasileira. Então, trazer no peito uma medalha que traz em seu nome a honrosa presença também de um egresso do Largo de São Francisco, como nós chamamos a Faculdade de Direito da USP, é um carinho a mais, além de toda esta calorosa recepção que tenho nessa sessão solene. Senhor governador Mauro Mendes, muito obrigado pela presença. Eu sei que aqui no estado do Mato Grosso, já tive a oportunidade de conversar com o presidente do tribunal, a relação entre os poderes é a mais positiva, a melhor possível, e quem ganha com isso é o jurisdicionado, no caso do judiciário, e é o cidadão, no caso do povo mato-grossense. Parabéns pelo trabalho que vem realizando. Querido Xará, Procurador-Geral de Justiça, José Antônio também, como eu, José Antônio Borges Filho, os meus respeitos ao Ministério Público, que é função essencial à Justiça, assim como cumprimento à advocacia, na presença do presidente da Ordem aqui do Estado do Mato Grosso, Leonardo Pio da Silva Campos. O sistema de justiça é composto exatamente do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, Ministério Público, a advocacia que se desdobra na advocacia privada, na advocacia pública e também a Defensoria Pública na defesa daqueles que não têm condições de arcar com a sua própria defesa. Mas é sempre bom, nessas horas, lembrar que os poderes são três. São três os poderes: executivo, legislativo e judiciário. E são esses os poderes que representam o Estado nas três funções clássicas de divisão do poder, que, ao fim e ao cabo, é uno, é um só. Sei que o presidente da Assembleia não pôde vir, porque está tendo sessão, mas também gostaria de estar aqui presente. O governador mandou bastante projeto lá, não é, governador? Para a gestão do Estado, e a Assembleia está lá reunida, mostrando as suas atividades, o seu trabalho, e Sua Excelência, o presidente da Assembleia, não pôde estar aqui presente. Gostaria de dizer que, neste momento em que estamos aqui reunidos, é um momento também de diálogo que temos feito com os tribunais de todo o país. Carlos Alberto sabe que estamos, como disse ele também na sua fala, dialogando, seja via o Supremo Tribunal Federal, seja via o Conselho Nacional de Justiça, para o aperfeiçoamento da justiça brasileira. E, nesse sentido, é que eu sempre tenho ido aos estados e visitado os tribunais com esse espírito de diálogo, e não só de dizer, mas muito mais de ouvir. Por isso que estão aqui presentes a nossa equipe do Supremo Tribunal Federal, com a secretária-geral, Daiane Nogueira, o juiz auxiliar Márcio Boscaro. Nós estamos aqui com a equipe do Conselho Nacional de Justiça, né, a doutora Camila, o doutor Lanfred, o doutor Cal, estão todos aqui presentes exatamente para fazer esse diálogo com as equipes dos tribunais locais, em especial do Tribunal de Justiça. Também devo registrar o nosso querido amigo comum de todos nós, Jaime Martins, presidente da MB, que, junto com a Renata Gil, sua vice-presidente, faz um trabalho valoroso lá em Brasília, junto aos poderes, junto ao Judiciário, junto ao Conselho Nacional de Justiça, junto ao Legislativo,
nesses momentos em que se discute tantos temas de importância para a magistratura nacional junto ao Poder Executivo. São magistrados que honram a magistratura brasileira e a representação de classe e a representação associativa. A todos aqui presentes nessa assistência, senhoras e senhores, nós temos como eixo de nossa gestão no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça estabelecido a transparência, a eficiência e a responsabilidade como metas de todo o Judiciário Nacional. Nesta sociedade de hoje, nessa sociedade do mundo digital, da velocidade da comunicação, que gera e multiplica também conflitos, porque quanto mais comunicação, mais conflituosidade acaba acontecendo, é necessário que o Judiciário brasileiro esteja atento a esses novos tempos e atuando de maneira a pacificar a sociedade. Ao fim e ao cabo, a função do Poder Judiciário e da Justiça é a pacificação social. E nos tribunais superiores, a pacificação da interpretação da legislação e da Constituição para todo um país tão grande e complexo como é a nação brasileira. Basta lembrar que, quando esse país se tornou independente, Carlos Alberto, para sair da capital da corte, da capital do Império, e chegar aqui em Cuiabá, tinha que se descer ao Rio da Prata. Tinha que se descer ao Rio da Prata. E este país fabuloso e complexo que é o Brasil, ele tem um poder judiciário que é, sem dúvida nenhuma, dos mais eficientes no mundo. Digo isso com orgulho e com satisfação. É um poder judiciário que atua para a pacificação social, é um poder judiciário que atua com transparência. Todas as nossas decisões são públicas, tirando aquelas que são casos de família, que realmente fica na intimidade e na privacidade, mas é um poder que fundamenta todas as suas decisões e que tem hierarquia recursal, que tem exatamente um sistema de controle que é absolutamente acessível a todos os cidadãos. E os cidadãos brasileiros se socorrem do judiciário quando se sentem atingidos nos seus direitos e nas suas liberdades. E ao judiciário garante dessa liberdade e desses direitos. Aqui, em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, nós temos aqui vários destaques que eu gostaria de trazer às senhoras e os senhores. Na questão relativa à justiça presente, sei do envolvimento, do compromisso do Tribunal de Justiça, sei e conversei agora há pouco com desembargadores que o Estado, e com o apoio do governador Mauro Mendes, estará estabelecendo agora recursos para um primeiro presídio semiaberto no Estado do Mato Grosso, que é uma necessidade, que ainda não há aqui o sistema do semiaberto, e na progressão que há do apenado, ele acaba indo para o sistema domiciliar aberto antes do momento, porque não pode ficar num sistema que é o sistema mais oneroso, ao qual ele não teria sido condenado. E também a participação no CEU, que é o Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado, governador. Nós já estamos, no Brasil inteiro, em torno de 1 milhão de processos cadastrados no CEU, e aqui o Estado do Mato Grosso já está completamente cadastrado neste sistema, que é de altíssima relevância, porque Vossa Excelência, como governador, sabe muito bem o custo que é o sistema prisional, o custo que é aquela pessoa que fica em estabelecimento fechado e, muitas vezes, com direito à progressão de regime, não se tinha um controle a tempo e a hora, Leonardo, presidente da OAB, a tempo e a hora para se fazer essa progressão. E o envolvimento do Estado do Mato Grosso no CEU foi total, está 100% implementado. Gostaria de registrar e cumprimentar ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Sabemos das ações de acessibilidade, uma das dificuldades aqui, né, em relação às pessoas com algum tipo de discapacidade, e o Estado do Mato Grosso e o Poder Judiciário e o Tribunal de Justiça atentos está investindo
nessa questão da acessibilidade, cada vez mais importante, para que todas as pessoas tenham condições de acesso à justiça e o acesso físico também, não só o acesso do ponto de vista à jurisdição, mas da sua presença quando se faz necessária. Nós temos aqui o tribunal, é selo ouro no Conselho Nacional de Justiça, mostrando a sua atividade, a sua qualidade. Os índices de produtividade estão na média nacional, num estado que também é tão grande, o estado aqui, as dimensões, né, deste estado é um estado dos maiores territorialmente do país, com distâncias grandes entre as comarcas, e sabemos que isso também traz dificuldades e a necessidade de aprimoramentos e de melhora. E, nesse sentido, é que a nossa presença aqui é para procurar exatamente contribuir com os nossos sistemas e as nossas ferramentas no Conselho Nacional de Justiça para que essa eficiência seja cada vez maior, para que o jurisdicionado do Estado de Mato Grosso saiba que a justiça está presente nos rincões desse imenso Estado da nossa federação. E a justiça estadual, todos nós sabemos, é a justiça que está ali cuidando do dia a dia do cidadão, está cuidando ali da residência dele, da família dele, do filho, do pai, do dia a dia da cidadania, no seu sistema mais próximo de vida e de relacionamento, nas questões contratuais, nas questões empresariais, e esta justiça é aquela que responde por mais de 65%, 70% de todas as demandas que existem no Judiciário Nacional. A Justiça Estadual é a justiça que tem o maior número de processos de desfechos em andamentos. E por isso também gostaria publicamente de agradecer ao presidente Carlos Alberto Rocha, que amanhã hospedará aqui em Cuiabá o encontro de todos os presidentes de tribunais de justiça do Brasil. Exatamente neste diálogo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, de troca de experiências, de intercâmbio dessa justiça tão importante para o cidadão brasileiro, para o dia a dia do nosso povo. E, nesse sentido, amanhã estaremos aqui reunidos com os presidentes de tribunais de justiça de todo o país, oportunizando este diálogo tão importante para todos nós. É com satisfação, portanto, e não quero cansá-los, que, mais uma vez, eu registro a minha imensa honra e alegria de estar aqui presente nessa recepção. Não esperava mesmo uma sessão solene, né, com praticamente a corte completa aqui, com a presença do governador, Ministério Público, advocacia e uma assistência tão qualificada aqui nesse momento, com a imprensa também presente, e gostaria então de agradecer de coração, Carlos Alberto, por essa homenagem que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso me fez, me apresentou, que é uma homenagem que eu estendo a todas as nossas equipes do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, porque nós sabemos que sem os nossos juízes auxiliares, sem as nossas assessorias, sem os servidores, o Poder Judiciário também não se faz possível de atender às suas demandas. Então, essa é uma homenagem que levo no coração aqui do Estado do Mato Grosso, agradecendo imensamente a presença de todos. Muito obrigado. Em tempo, registramos e agradecemos as presenças da excelentíssima senhora desembargadora Elinei Bezerra Veloso, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Excelentíssimo senhor Dr. Francisco de Assis da Silva Lopes, procurador-geral do Estado de Mato Grosso. E o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Rosário Oeste, representando a Associação Mato Grossense dos Municípios. E para o encerramento oficial desta sessão solene, convidamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Com a graça de Deus, e cumprimentando de forma especial o homenageado, o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, e a ele desejando muitas felicidades, declaro encerrada essa sessão solene,
tenham todos um excelente dia. Muito obrigado a todos.